Olá! A gente costuma pensar na história em termos de grandes guerras e reinados, não é mesmo? Mas e se o movimento global, que impactou milhões de pessoas, não tivesse começado num campo de batalha, mas sim com uma sensação no coração de um único homem? Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse momento, o instante em que o coração de John Wesley se aqueceu e com isso começou a mudar o mundo. E a pergunta que guia nossa conversa é exatamente essa. Uma data, um nome e uma transformação que ecoa até os dias de hoje. O que, afinal, aconteceu nesse dia, 24 de maio de 1738, que alterou para sempre o rumo da vida de John Wesley e, por consequência, a história do cristianismo? Para a gente entender o tamanho do impacto, primeiro a gente precisa se transportar para aquele momento. Vamos montar o cenário, sabe, peça por peça, para entender direitinho o contexto da experiência do Wesley. Vamos começar pelo ano, 1738. A Europa vivia um período de muita agitação, tanto intelectual quanto religiosa. Na Inglaterra, a Revolução Industrial estava começando a dar as caras, e as ideias do iluminismo estavam por toda parte. E dentro desse ano, um dia específico se destaca, 24 de maio. Essa data se tornaria um verdadeiro marco na história da fé cristã. E tudo por causa do que estava prestes a acontecer. E por fim, o lugar. Uma reunião num local bem simples, na rua Aldersgate, no coração de Londres. Com o cenário montado, ano, dia e local, o palco está pronto para o evento principal. Agora que a gente já tem o cenário, chegamos ao coração da nossa história. Vamos descobrir o que foi exatamente essa experiência que ficou tão famosa como o coração aquecido. Olha, a noite começou de um jeito super comum, sem nenhuma pista do que estava por vir. John Wesley, que era um clérigo anglicano, foi a uma pequena reunião, algo que ele já tinha feito centenas de vezes. Ele se sentou para ouvir a leitura de um texto, o prefácio de um comentário de Martinho Lutero sobre o livro de Romanos. Parecia só mais uma noite qualquer. E foi aí que aconteceu. Nas palavras do próprio Wesley, enquanto ele ouvia a descrição da mudança que Deus faz no coração através da fé, ele sentiu seu coração estranhamente aquecido. Essa frase, tão simples, se tornaria a descrição definitiva de uma das experiências espirituais mais conhecidas da história. Mas o que significava esse tal de coração aquecido? Isso não era só um sentimento que veio e passou. Foi uma verdadeira revelação teológica que virou de cabeça para baixo a base da fé e do ministério dele. E aqui está a grande virada de chave. Pensa só, antes daquela noite, para Wesley, a salvação era algo a ser conquistado, com disciplina, rituais, boas obras. Depois, a ficha caiu. Ele entendeu que a salvação não era conquistada, mas sim recebida. Era um presente, um dom gratuito, que vinha unicamente pela fé em Cristo. Uma mudança de paradigma total. O nome técnico, digamos assim, para o que Wesley experimentou é certeza da salvação. A salvação deixou de ser uma experiência distante, uma meta a ser alcançada, e se tornou uma realidade, ali, presente e pessoal, garantida não pelo esforço dele, mas pela graça de Deus. Certo, mas por que um momento tão pessoal, que aconteceu séculos atrás, ainda é tão importante hoje? É porque ele se tornou um testemunho poderosíssimo do poder transformador da fé. Vamos ver como esse legado se desenrola. É muito importante entender a natureza desse evento. Para o Wesley e para o movimento que ele iria fundar, isso não foi só uma explosão de emoção. Foi um encontro real, profundo, transformador com a graça de Deus. Um momento que redefiniu completamente o propósito da vida dele. E esse é o legado que dura até hoje. A experiência de Wesley continua a inspirar pessoas a não se contentarem com uma religião só de regras e rituais, mas a buscar um relacionamento vivo, pessoal e transformador com o divino. E a gente termina com uma pergunta para a gente pensar. A história de John Wesley nos força a considerar o poder de um único momento. Seja uma revelação, uma decisão ou uma experiência, como é que um simples instante pode, de verdade, redefinir o curso de uma vida inteira?